Vamos fazendo alguma coisa. tosali kambo moko Pode sentar. tofandi. Essa bandeira Drapeau oyo representa a nossa nação. ezolakisa mboka na biso. No livro do 2 Timóteo, Na mokanda ya 2 Timothée. capítulo 2, versículo 2. 2 Timothée chapitre 2 verset 2. Esta nação Mboka oyo não pode ter a paz eterna. ekozwa kimia ya libela te. Esta nação Mboka oyo não pode ter a visibilidade ekozala komoniseli te se nós soki biso não entregamos os nossos líderes nas mãos de Deus. tokokaba bakambi na biso te na maboko na Nzambe. Vamos orando, Tokobondela entregando o nosso presidente da República, kotika papa ya mboka président ya république todo o seu elenco, équipe na ye mobimba os governantes, ba gouverneur Ministério da Justiça, ministère ya justice Ministério Interior, ministère intérieur Ministério da Defesa, ministère todos os de défense ministérios ba ministère nyonso nas mãos de Deus. tokabi yango na maboko na Nzambe. Se o presidente da Soki República, président ya république se rei, soki mokonzi se o imperador soki empereur moko está animado no mau espírito, azokambama na milimo mabe mau coração, motema mabe vai destruindo toda a nação. ekobebisa nkolo mobimba. Vamos ler isso. Totanga yango Primeiro livro do Timóteo, 1 Timothée capítulo 2, versículo 2. 1 Timothée chapitre 2 verset 2. Assim diz a palavra do Senhor. Pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Continua. Isso é bom e agradável perante a Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Olha, o versículo 2 Verset 2. está a recomendar nós que somos cristãos, Ils ont recommandé biso tous les chrétiens. nós que somos salvos, Biso déjà to bika para não procurando golpe de Estado, pour to luka coup d'état te. para não ofender os líderes políticos, To finga bakambio baso kamba biso na politique. para não tocar To simba pété os presidentes. ba président. Mas a Bíblia La narra, Bible soloba. a Bíblia recomenda. Bible so tinda. O que nós vamos fazer? Santo sala nini? Não brinca com o governo, Ko saka na gouvernement te. não brinca com os presidentes. Ko saka na ba président te. Eles podem tomar uma lei que vai derrubar a igreja Ba ko so katelu ko kuisa ba église. e que pode destruir o povo. Pego ko baby salibota, mabota. Não esquece, Ko bosana te. são os governantes Ezande bakambi. que tomaram a decisão de levar Jesus até a cruz. Ezande bakonzi amboko bazo ko kalo ko maiso kino ne kulusu. Você sabe que os políticos não têm coração. Est-ce que ba politicien basana mitema te? Não está me acreditando? Bozo ndi melanga Os te. políticos não têm coração. Ba politicien basana mitema te. Para ter o Para coração, basana mitema. nós, igreja, Biso d'église. devemos nos entregar nas mãos de Deus, Ezande to kaba bango na maboko na Nzambe. que endereçou o coração do faraó. Nana kanga ka motema ya falo. É Deus Ezali mo que Nzambe. libertou seu coração. Nana kanga bora ka kanga É ka Deus. motema na Nzambe. Vão pedindo a Deus para Deus libertar os corações To sala Nzambe asima ka mitema. dos presidentes, Ya ba président. dos governantes, Ya ba konzi. para chegando até ver como o povo pode ficar em paz, Bako akoyeba nenga ni libote ko swa kimia. comendo e bebendo. Ko lia pe ko mela. Nós não vamos chegar nas ruas a fazer marcha, não. Totel batela ba balabala to sala ba. Vamos dizer a Deus Kolobela Nzambe. que toca os corações, Asima que mitema. conhece os corações, Oya kanga de mitema. fazer algo para os Asala governantes. likambo moko pora ba konza A moko. Bíblia disse, Biblia lobi. na sua casa, Na ndako na yo. seu povo, Pena libota na ye. que foi chamado Oyo ba bengami. pelo seu nome, Na kombo na ye. vão fazer o quê? Soki ba ko bondela. Vão fazer o quê? Soki ba ko mititisa. Vamos entregar
totika o nosso presidente João Lourenço nas mãos de Deus. president biso João Lourenço na maboko na Nzambe, Todo o seu elenco, equipe na mobimba até bebê que vai nascer hoje, na bebe akobotama lelo vamos entregar nas mãos de totika na Deus. maboko na Nzambe. Uma irmã pode passar aqui à frente com um irmão. Ndeko mwasi moko na ndeko mobali mobali kali boso. Uma irmã e um irmão. Falta uma. Isso aqui é muito bom. Ficam aqui. O telemão. Mamãe, você fica aí. Mamãe o telemão. Pega a nossa bandeira. Simba trapo na biso. Ah. A igreja, vamos nos colocar de pé. Église to telemi. Aponta teu dedo aqui à frente. Tamo sapino awa na liboso. Nós vamos orando. Biso toko bonde lá. Vai citando o nome do número 1. O tanga kombo é número 1. O pai da nação. Papa ya O ekolo. presidente da república. Papa ya mboka. Vamos lhes entregar nas mãos de Deus. Totika na maboko na Nzambe. Junto com a nossa nação. Elongo na mboka na biso. Que a paz reina. Ete time é konza. Que esta crise econômica desapareça na nossa nação. Crise économique é longo na mboka na Cada biso. povo não deve regozijar a riqueza da nossa nação. Não feche as vistas. Ponta o teu dedo aqui e cita o nome do presidente também. Que Deus faça como esse livro do Timóteo 2:2. Oremos todos. Aponta o teu dedo aqui. Não está a falar nada. O presidente está aqui nesta nação. O nosso João Lourenço está nesta nação. O governante está nesta nação. Essa bandeira representa a nossa nação. Soberano Deus, no nome de Jesus Cristo, entregamos a nossa pátria nas tuas mãos, Santíssima. Entregamos a nossa nação nas tuas mãos, Santíssima. Entregamos nosso presidente junto com o seu elenco nas tuas mãos. Como está escrito no livro do 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Devemos orando para eles, para que Deus, usando eles, e a paz no coração vai fazer com que a nação fique com a paz. Manifesta-te poderosamente, Senhor. A nossa nação Angola, a nossa pátria, o nosso presidente João Lourenço, nas tuas mãos, Pai da eternidade. Precisamos da sua santa presença na nossa nação. Está escrito: bendito cuja aquela nação que é Deus eterno, Ele é o Deus. Venha, reina na nossa nação. Haja poderosamente, pela sua glória, no nome de Jesus Cristo, único Salvador das nossas vidas. Assim pedimos a Deus e digamos todos: amém. Amém.